O táxi estava parado no sinal da avenida Paulista quando a porta traseira se abriu com força. Marcelo virou a cabeça e viu uma mulher entrar correndo, jogando uma mochila no banco antes de bater a porta. Arranca! Agora! Ela não pediu, ordenou. A voz saía trêmula, mas urgente. Marcelo olhou pelo retrovisor e reconheceu o rosto na mesma hora. Paola, a atriz, aquela que estava em todos os lugares. Novelas, comerciais, revistas. Só que ali, sem maquiagem, com o cabelo desgrenhado colado na testa suada e os olhos vermelhos de choro, ela parecia outra pessoa. Moça, eu preciso saber para onde... Qualquer lugar. Só sai dessa rua. O sinal abriu. Marcelo engrenhou e saiu devagar, ainda processando o que estava acontecendo. Ele tinha 46 anos, 22 de táxi e já tinha visto de tudo. Gente bêbada, gente drogada, gente fugindo de briga. Mas nunca alguém assim. Nunca alguém famosa entrando no carro dele daquele jeito. Paola olhava pela janela traseira, o corpo inteiro virado. As duas mãos agarradas na borda do vidro tremiam. Marcelo percebeu que ela não estava só assustada. Estava apavorada. Você tá bem? Ela não respondeu. Continuou olhando para trás, respirando rápido, irregular. Marcelo acelerou um pouco. Pegou a faixa da esquerda e desceu a Paulista em direção aos Jardins. O trânsito estava leve. 2h pouco da manhã. São Paulo vazia, no intervalo entre a balada e o amanhecer. Ele está me seguindo? A pergunta saiu num fio de voz. Marcelo olhou pelo retrovisor externo. Vários carros atrás deles. Nada de suspeito, ainda. Não tô vendo ninguém. Quem tá te seguindo? Paola finalmente virou para frente. As mãos foram até o rosto, cobrindo os olhos. Ela respirou fundo 3 vezes, tentando se controlar. Quando baixou as mãos, Marcelo viu uma marca roxa no pulso esquerdo, fresca, recente. Meu marido não pode me achar. A frase caiu pesada dentro do táxi. Marcelo apertou o volante. Já tinha ouvido aquilo antes. Outras mulheres, outras fugas. Mas nunca de alguém que aparecia na TV toda semana. Ele te machucou? Paula olhou para o próprio pulso. Puxou a manga da blusa para baixo, escondendo a marca. Sim, não do jeito que você está pensando. Que jeito, então? Ela não respondeu. Só segurou a mochila no colo com força, como se fosse a única coisa que importava. Marcelo virou à direita. Entrou numa rua residencial mais escura. Menos movimento. Menos câmeras. Você não estava casada com aquele empresário? O das construções? Vitor Sampaio. O nome saiu devagar, carregado. Marcelo conhecia. Todo mundo conhecia. Cara sempre nos jornais. Sempre ao lado de prefeito, governador, senador. Sempre de terno caro. Sorriso branco, aperto de mão firme. O tipo de homem que construía prédios e pontes com dinheiro público. E depois aparecia cortando fita de inauguração. Ele é perigoso. Muito mais do que as pessoas sabem. Marcelo sentiu um frio subir pela espinha. Não era só medo na voz dela. Era certeza. Conhecimento de causa. Ele olhou de novo para o retrovisor. Um carro preto tinha virado na mesma rua que eles. Faróis baixos. Vidros escuros. Tem um carro atrás da gente. Paola se virou rápido demais, batendo o ombro no banco. Viu o carro. Fechou os olhos com força. Boxan, ele já me achou. Tem certeza que é ele? Tem 3 carros iguais a esse, registrados no nome da empresa dele. Eu sei. Eu vi os documentos. Marcelo acelerou. O carro preto acelerou junto. Ele virou à esquerda sem sinalizar. O carro preto virou também. Marcelo sentiu o estômago apertar. Aquilo não era paranoia. Era real. O que você tem nessa mochila? Paula olhou para ele. Pela primeira vez, seus olhos se encontraram pelo retrovisor. Havia desespero ali. E algo mais, determinação. A verdade. Marcelo não entendeu. Mas antes que pudesse perguntar, ela abriu o zíper da mochila, enfiou a mão lá dentro e tirou um pendrive. Pequeno, preto, com uma etiqueta branca onde estava escrito à mão, Backup 7. Tem tudo aqui, provas, contratos falsos, desvio de dinheiro público, propina, nomes, valores, contas no exterior, tudo. Marcelo quase perdeu a direção. Olhou para o pendrive, depois para ela, depois de novo para o retrovisor. O carro preto estava mais perto agora. A distância diminuindo.
Você roubou isso dele? Ele acha que eu sou burra, que eu não entendo nada, que sou só a mulher bonita que sorri nas fotos. Ontem ele me trancou no quarto. Disse que eu só ia sair quando aprendesse a me comportar. Quando ele saiu para uma reunião, eu arrebentei a fechadura. Entrei no escritório. Achei o HD externo escondido atrás dos livros de direito que ele nunca leu. A voz dela estava mais firme agora. A raiva substituindo o medo. Marcelo viu nos olhos dela que aquilo não era impulso. Era planejado, calculado. Ela tinha esperado o momento certo. E você acha que ele não vai perceber? Ele já percebeu. Por isso eu tô aqui. O carro preto colou. Marcelo viu 2 homens na frente. Ternos escuros. Postura rígida. Profissionais. Ele pisou fundo no acelerador. Eles estavam entrando na Vila Madalena quando o celular de Marcelo tocou. O celular que ele tinha desligado e guardado no porta-luvas. Impossível, mas estava tocando. Ele pegou. A tela estava acesa. Chamada recebida. Número privado. Paula olhou para o celular e empalideceu. Atende. O quê? Atende é. Se você não atender, ele vai saber que você está com medo. E gente com medo comete erro. Marcelo atendeu. Colocou no viva voz. Alô? A voz do outro lado era calma, educada, perigosa. Marcelo Vieira, 46 anos. Nascido em Osasco. Taxista há 22 anos. Plaza Joker Teatro Advaisdevet, mora na Vila Prudente. Filha chamada Bianca, 15 anos. Estuda no Colégio Estadual Professor Antônio Alves. É isso mesmo? Marcelo sentiu o sangue gelar. Paula fechou os olhos. Ei, quem é você? Vitor Sampaio. Acho que você tá com uma coisa que me pertence. Não sei do que você tá falando. Uma risada baixa do outro lado. Claro que sabe. Minha esposa. A mulher mais linda do mundo. Que infelizmente está passando por um momento de instabilidade emocional. Sabe como é? Mulher famosa, muita pressão, muito remédio para dormir. Às vezes a cabeça confunde as coisas. Marcelo apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela não quer voltar. Ela não sabe o que quer, Marcelo. Posso te chamar de Marcelo? Ela está confusa, desorientada, precisa de ajuda médica. E você, como um cidadão de bem, deveria ajudá-la. Trazer ela de volta para casa. Pro marido que ama ela. Pro lar dela. Zam vai se foder. Silêncio do outro lado. Depois a voz voltou, mais fria. Sua filha sai de casa todo dia às 7h30 da manhã. Caminha 2 quadras até o ponto de ônibus. Pega o ônibus 373M. Desce na frente da escola. Chega às 8h15. Sempre sozinha. Marcelo quase bateu o carro. Paula colocou a mão na boca, horrorizada. Se você encostar nela... Eu não vou encostar em ninguém, Marcelo. Não precisa. Você é um homem inteligente. Você sabe que essa situação só tem uma saída boa. Você me devolve minha esposa e o que ela pegou. E todo mundo segue a vida feliz. Você volta pro seu táxi. Sua filha continua indo para a escola. E ninguém se machuca. Não. 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 Outro silêncio. Mais longo. Quando Vitor voltou a falar, a voz tinha mudado. Nada de educação, só ameaça. Você tem até o meio-dia. Depois disso, eu não garanto mais nada. A ligação caiu. Marcelo segurou o volante respirando pesado. Paula estava chorando. Desculpa. Eu não queria que você... Não foi culpa sua. Foi sim. Eu te coloquei nisso. Sua filha? Minha filha vai ficar bem. Marcelo discou para a ex-mulher. Caixa postal. Discou de novo, nada, 3ª vez. Atendeu. Marcelo, são 4h30 da manhã. O que você... Cida, escuta com atenção. Pega a Bianca agora. Acordada ou dormindo, não importa. Coloca no carro e vai para casa da sua irmã no ABC. Não abre porta para ninguém. Não atende telefone de número desconhecido. Não sai de lá até eu ligar dizendo que tá tudo bem. Marcelo, o que tá acontecendo? Eu te explico depois. Por favor, só faz isso. Confia em mim. Silêncio tenso do outro lado. Marcelo ouviu ela respirar fundo. Isso tem a ver com aquelas mulheres que você ajuda. Marcelo engoliu seco. A ex-mulher sabia. Ele nunca tinha contado, mas ela sabia. Sempre soube. Tá, eu vou. Mas você me liga daqui 1 hora confirmando que tá vivo.
Eu li. Desligou. Paola olhava para ele, os olhos vermelhos. O que aquelas mulheres? Marcelo deu de ombros, constrangido. Às vezes aparece alguém. Mulher fugindo de marido violento. Eu levo pro abrigo. Não cobro, é só, sei lá, o certo. Paula ficou em silêncio por um momento. Depois, Tom, você é uma pessoa boa. Não sou, não. Só faço o que dá para fazer. Eles chegaram na rua do escritório do jornalista. Marcelo estacionou 2 ruas antes. Saíram a pé. Paula colocou um boné e óculos escuros mesmo ainda sendo madrugada. Marcelo carregava a mochila dela. A rua estava vazia. Só o barulho distante de um caminhão de lixo e o latido de um cachorro. Marcelo sentia cada músculo tenso. Cada sombra era potencialmente uma ameaça. Cada carro estacionado, uma emboscada. O prédio era comercial. 3 andares. Fachada antiga, mas bem mantida. Porta de vidro com interfone. Marcelo apertou o botão do 3º andar. Ninguém atendeu. Apertou de novo. Ele deve estar subindo. Paula olhava para a rua nervosa. Marcelo também. E então viu. Um carro dobrando a esquina, preto, vidros escuros, vindo devagar. Merda. É eles? Acho que sim. O carro parou na frente do prédio. 2 portas se abriram. 2 homens desceram. Ternos pretos, óculos escuros apesar da madrugada. Postura militar. Um deles ajeitou o paletó deixando a arma no coldre aparecer por um segundo. Paula. A voz era profissional, sem emoção. Vitor quer falar com você. Vamos fazer isso do jeito fácil. Paola se encolheu atrás de Marcelo. Ele ficou na frente dela, bloqueando, mesmo sabendo que não adiantava nada. Ele não tinha arma, não tinha treino, só tinha 46 anos de vida honesta e a sensação de que ia morrer ali. Ela não vai com vocês. O homem suspirou, como se estivesse cansado de ter aquela conversa. Não é com você que a gente quer problema, senhor. Só entrega a mulher e o que ela pegou. E a gente esquece que isso aconteceu. Não. O outro homem, o que tinha ficado quieto até agora, deu um passo à frente. Você tem certeza? Porque a gente sabe onde sua filha tá. Marcelo sentiu a raiva explodir. Uma raiva que ele nem sabia que tinha. Uma raiva de 22 anos de humilhação. De passageiro bêbado xingando. De empresário tratando ele como lixo. De ter que engolir desaforo porque precisava da corrida. De viver numa cidade onde gente como Vitor, Sampaio fazia o que queria e gente como ele só sobrevivia. Vocês não vão encostar nela. Nem nela, nem nessa mulher aqui. Entendeu? O homem da arma colocou a mão no coldre. Marcelo viu a morte. Viu o fim. Então a porta do prédio se abriu. Um homem de uns 50 anos apareceu. Cabelo grisalho, óculos de grau, jeans e camisa social. E um celular na mão já gravando, câmera apontada para os 2 homens. Leonardo Mendes, jornalista. Isso aqui está sendo transmitido ao vivo. 5.000 pessoas assistindo agora. Vocês querem mesmo virar notícia? Os 2 homens hesitaram. Olharam um para o outro. O da arma baixou a mão devagar. Isso não acaba aqui. Fique à vontade para voltar. Com câmera ligada, vocês são bem-vindos. Os homens voltaram para o carro. Saíram devagar, ameaçadores até o fim. Marcelo sentiu as pernas bambas. Paula segurou no ombro dele para não cair. Mendes baixou o celular. Não havia transmissão nenhuma. Tinha sido blefe, mas tinha funcionado. Entra, rápido, antes que eles voltem com mais gente. O escritório de Leonardo Mendes era do tipo que existe em filme sobre jornalismo investigativo. Papel para todo lado. Quadro branco cheio de fotos, nomes e linhas conectando tudo. Cheiro de café velho e cigarro. 3 computadores ligados em mesas diferentes. Marcelo e Paola entraram. Mendes trancou a porta, fechou as cortinas. Vocês têm o material? Paola tirou o pendrive da mochila. Entregou com as 2 mãos, como se fosse sagrado. Mendes conectou no notebook, começou a abrir pastas. Seus olhos se arregalavam a cada clique. Meu Deus. Tem mais? Tem tudo. Contratos, e-mails, planilhas, áudios, transferências bancárias. Isso aqui derruba metade do governo estadual. Ele abriu um áudio. Apertou play. A voz de Vitor Sampaio saía clara. O dinheiro entra pela laranja. Ninguém rastreia. Você garante que o projeto passa na Câmara. Eu garanto que 15% volta para o seu bolso.
Todo mundo ganha. Só o povo se fode, mas o povo sempre se fode mesmo. Risadas do outro lado. Outra voz. Marcelo reconheceu. Um vereador. Aparecia na TV toda semana falando de família e valores cristãos. Mendes pausou. Olhou para Paola. Gui, você sabe o que você tem aqui? Sei. Bem, isso acaba com ele. E com mais umas 20 pessoas. Junto. Políticos, empresários, policiais. Isso vai virar a cidade de cabeça para baixo. Eu sei. Mendes se recostou na cadeira. Estudou o rosto dela. E você sabe que depois disso sua vida nunca mais vai ser a mesma, né? Você não volta pra TV, não volta pra casa, não volta pra nada que você conhece. Eu sei. E mesmo assim você quer fazer isso? Eu não quero. Eu preciso. Mendes assentiu. Olhou pra Marcelo. E você? Que parte você tem nisso? Nenhuma. Eu só estava dirigindo. Mendes deu um sorriso sem humor. E agora você está no meio de um escândalo. Político que vai estar na capa de todo o jornal do país. Parabéns. Marcelo sentou numa cadeira, exausto. Eu nem sei mais como cheguei aqui. Mendes voltou para o notebook. Começou a copiar tudo. Fazer backup. Subir para a nuvem criptografada. Enquanto isso falava. Vou publicar isso em 12 horas. Precisa ser rápido. Antes que eles consigam liminar. Antes que juiz comprado bloqueie. Vou mandar simultaneamente para 3 veículos diferentes. Um deles vai para o ar. E a gente? Perguntou Paola. Vocês precisam sumir, hoje, agora, tem um lugar seguro. Sítio no interior, sem internet, sem celular, sem câmera, ninguém sabe, nem minha ex-mulher. Vocês ficam lá até a matéria sair. Depois vão precisar de advogado, proteção, talvez testemunha protegida no seu caso. Paula, vai ser guerra. Vai. Mas é uma guerra que vale a pena. Marcelo pensou na filha, na ex-mulher, na vida simples que ele tinha. Pensou em desistir, em pegar o táxi e sumir. Fingir que nada daquilo tinha acontecido, mas sabia que não dava mais. Vitor Sampaio tinha seu nome, tinha seu endereço, tinha tudo. Não havia mais volta. Eu vou. Paola olhou para ele surpresa. Você não precisa. Já fez demais. Eu sei, mas eu vou. Ela segurou a mão dele. Por um segundo. Um agradecimento silencioso. Mendes terminou de copiar. Desconectou o pendrive e devolveu para Paola. Guarda isso. Nunca se sabe. Eles desceram pela escada de incêndio. Saíram pela garagem. Um Civic prata, discreto. Mendes dirigia rápido, mas seguro. Paola dormiu no banco de trás em 5 minutos. Exausta. Marcelo ficou acordado, olhando a cidade passar pela janela. São Paulo acordando. O sol nascendo atrás dos prédios. Pessoas indo trabalhar. A vida seguindo como sempre. E ele ali, no meio de uma trama que parecia filme, mas era real demais. Você faz isso sempre? Perguntou para Mendes. Ajuda a gente? Às vezes. Por quê? Mendes ficou em silêncio por um momento. Porque alguém tem que fazer. Porque eu acredito que informação é poder. E que esse poder não pode ficar só na mão de gente como Vitor Sampaio. Marcelo assentiu. Fazia sentido. 3 horas de estrada. Rodovia, estrada de terra, mais estrada de terra. O sítio apareceu no meio do nada. Casa simples, cerca baixa, galinheiro, horta, nenhum vizinho num raio de quilômetros. Mendes parou o carro. Paula acordou. Eles desceram. Tem comida na geladeira. Lenha para a lareira se esfriar. Telefone fixo se tiver emergência. Mas não usem celular. Não saiam daqui. Em 72 horas a matéria sai. Depois disso, vocês vão ser as pessoas mais procuradas do Brasil. Do lado certo da história? Perguntou Paola. Do lado certo da história. Mendes foi embora. A poeira levantou quando o carro saiu. Marcelo e Paola ficaram ali, sozinhos no meio do nada. Ela se sentou na varanda. Ele sentou do lado. E agora? Paola olhou para o horizonte. O sol já alto. O dia quente. Cigarras cantando. Agora a gente espera o mundo pegar fogo. Os primeiros 2 dias no sítio foram estranhos. Marcelo e Paola não sabiam direito como agir. Eram 2 estranhos jogados numa situação surreal. Ela famosa, ele comum. Ela acostumada com holofote. Ele acostumado com invisibilidade. Mas aos poucos foram se conhecendo. Conversas na varanda.
ajudando nas tarefas, cozinhando, cuidando das galinhas. Mendes tinha deixado um radinho de pilha. Eles ouviam notícias. Ainda nada sobre a história deles. A calma antes da tempestade. Na primeira noite, Paola não conseguiu dormir. Marcelo ouviu ela andando pela sala. Levantou. Encontrou ela sentada no sofá, abraçada nas próprias pernas. Não consegue dormir. Tenho pesadelo. Sempre tenho. Sonho que ele me encontra, que me arrasta de volta, que me tranca naquele quarto e dessa vez nunca mais me solta. Marcelo sentou do lado dela. Ele não vai te encontrar. Você não conhece ele. Vitor não desiste, nunca. Quando ele quer algo, ele consegue. Não importa o que precise fazer. Dessa vez não vai conseguir. Paula olhou para ele, os olhos ainda assustados, ainda traumatizados. Como você tem tanta certeza? Porque você é mais forte que ele. E ele não esperava por isso. Ela ficou em silêncio. Depois, você tem namorada? Tive. Casei, tive uma filha. Me divorciei faz 6 anos. Desde então é só eu e o táxi. Por que se divorciou? Marcelo pensou. Era uma pergunta que ele evitava até de si mesmo. Porque eu nunca estava em casa. Porque eu trabalhava demais. Porque eu achei que ser bom pai era só pagar as contas. E quando percebi que não era, já era tarde demais. Você ainda ama ela? Não, mas respeito. Ela é boa mãe. Boa pessoa. Eu que fui idiota. Paola assentiu. Ficaram em silêncio por um tempo. Só o barulho dos grilos lá fora. Eu namorei 2 pessoas antes do Vitor. Um ator. Um empresário pequeno. Nunca deu certo. Eu sempre achei que era problema meu. Que eu era exigente demais. Que eu não sabia amar. Aí conheci o Vitor e ele era perfeito. Charmoso, inteligente, rico, poderoso, todo. O mundo falava que éramos o casal perfeito. E eu acreditei. A voz dela saiu pesada. Quando ele me trancou pela primeira vez, eu achei que era culpa minha, que eu tinha feito algo errado, que merecia. Levei 1 ano para entender que não, que nada que eu fizesse justificava. Mas aí eu já estava presa, financeiramente, emocionalmente, socialmente, todo mundo me conhecia como a esposa do Vitor Sampaio. Eu tinha virado acessório. Marcelo ouviu tudo. Não interrompeu. Não deu conselhos. Só ouviu. Quando eu peguei aquele pendrive, não foi só para me vingar. Foi para recuperar quem eu era antes dele. Para provar para mim mesma que eu ainda existia. Que eu não era só propriedade dele. Ela limpou os olhos. Marcelo viu que ela não estava chorando. Estava com raiva. Uma raiva saudável. Do tipo que move montanhas. Você vai conseguir. Como você sabe? Porque você já conseguiu. Você saiu. Você pegou as provas. Você está viva. O resto é detalhe. Paula sorriu. Pela primeira vez desde que tinha entrado no táxi, um sorriso real. No segundo dia, o telefone fixo tocou. Os 2 congelaram. Marcelo atendeu. Alô? Sou eu. A voz de Mendes. A matéria sai amanhã. 6 da manhã. Simultaneamente em 3 veículos. Já vazou parte nas redes sociais. Tá pegando fogo. E o Vitor, advogados correndo, tentando liminar. Até agora sem sucesso. Mas ele sabe que perdeu. É questão de horas até a Polícia Federal chegar. A gente tá seguro aqui, por enquanto. Mas depois que a matéria sair, vão te procurar para depor. Os 2 vão precisar voltar. Entendido. Desligou. Olhou para Paola. Amanhã de manhã. 6 horas. Começa. Ela assentiu. Parecia pronta. Parecia em paz. Eles passaram o resto do dia em silêncio relativo. Leram, cozinharam, caminharam pela propriedade. À noite, sentaram na varanda para ver o pôr do sol. O céu ficou alaranjado, depois rosa, depois roxo. Não tinha poluição. Não tinha barulho. Só paz. Eu queria que desse para ficar assim para sempre, disse Paola. Sem celular? Sem internet, sem TV? E sem medo. Marcelo entendeu. Não era sobre o sítio. Era sobre a sensação de estar segura, de poder respirar, de existir sem terror. Você vai ter isso. Depois que tudo acabar, você reconstrói sua vida do jeito que quiser. E se ninguém mais me contratar? E se eu virar a atriz que destruiu o marido? E se ninguém quiser saber de mim? Aí você faz outra coisa. Vira fotógrafa, vira professora,
Vira sei lá o quê. O importante é que você está viva e livre. Paula olhou para ele e, pela primeira vez em anos, acreditou que era possível. À meia-noite, Marcelo recebeu mensagem da ex-mulher no celular que Mendes tinha deixado com eles. Bianca está bem. Assustada, mas bem. Ela quer falar com você. Marcelo ligou. A filha atendeu no primeiro toque. Pai. Oi, meu amor. O que está acontecendo? A mãe disse que a gente está escondida, que tem gente perigosa, que você está ajudando alguém. Marcelo respirou fundo. Tá tudo sob controle. Amanhã isso acaba e eu te explico tudo. Você tá bem? Tô. Eu te amo, pai. Eu também te amo. Muito. Desligou com os olhos marejados. Paula tinha ouvido tudo. Ela parece uma boa menina. É a melhor coisa que eu já fiz na vida. Você é um bom pai. Eu tento. Eles foram dormir. Dessa vez, os dois conseguiram, sabendo que no dia seguinte o mundo ia mudar. E às 6 da manhã do terceiro dia mudou. Marcelo acordou com o celular vibrando. Mensagens, muitas, ele abriu. Links de notícias. A cara de Vitor Sampaio em todas. Empresário é alvo de operação da PF por corrupção e desvio. Áudios revelam esquema de propina envolvendo políticos e empreiteiro. Atriz famosa foge de casa e espanha marido corrupto. Paula acordou com o barulho. Pegou o celular, leu as manchetes. Não disse nada, só respirou fundo. Depois sorriu, um sorriso de alívio. Eles ligaram o rádio. Todas as estações falando da mesma coisa. Vitor Sampaio sendo preso em casa. Mansão cercada. Mandado de prisão temporária. Apreensão de documentos. Computadores, celulares. 3 políticos já tinham renunciado. 2 empresários tinham sido presos junto. A operação tinha nome: Castelo de Areia. Paula começou a chorar. Não de tristeza, de alívio, de libertação. Marcelo colocou a mão no ombro dela. Ela segurou. Acabou. Acabou. Mas não tinha acabado. Não completamente. Às 9 da manhã, um carro da Polícia Federal chegou no sítio. 2 agentes, uma mulher e um homem, educados, respeitosos. Paula, Marcelo Vieira, precisamos que vocês venham conosco prestar depoimento. Estão sob proteção, não sob prisão. Queremos deixar isso claro. Eles foram. Voltaram para São Paulo. Delegacia da Federal em Pinheiros. Sala reservada. Advogado presente. Paula contou tudo. O casamento, os abusos, a fuga, o pendrive. Marcelo confirmou tudo o que tinha visto. As perseguições, as ameaças, os homens armados. O depoimento durou 4 horas. Quando saíram, tinha uma multidão de repórteres na porta-câmeras, microfones, perguntas gritadas. Paula não falou nada, só acenou. Entrou no carro da PF, Marcelo junto. Levaram ela para um hotel seguro. Marcelo foi liberado para ir para casa. Mas antes, Paula segurou a mão dele. Obrigada por tudo. Não precisa agradecer. Preciso sim. Você salvou minha vida. De verdade. Marcelo não sabia o que dizer. Então só assentiu. Cuida de você. Você também. Ele foi embora. Pegou um carro da PF de volta para casa. Chegou na Vila Prudente e já era tarde. A ex-mulher e a filha estavam lá esperando. Bianca correu e abraçou ele. A ex-mulher só olhou. Um olhar que dizia: eu sabia que você ia fazer algo assim um dia. Marcelo abraçou a filha com força. Sentiu o peso de tudo saindo. A tensão, o medo, a responsabilidade. Por 3 dias, ele tinha carregado a vida de outra pessoa nas mãos. E tinha dado certo. Contra todas as probabilidades, tinha dado certo. Nos dias seguintes, a história explodiu. Vitor Sampaio, indiciado por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e mais 12 crimes. 5 políticos renunciaram. 8 empresários viraram réus. Marcelo virou celebridade involuntária. Jornais querendo entrevista, TV querendo programa. Ele recusou tudo. Não queria fama, queria paz. Paula ficou 3 meses em proteção. Depois mudou de nome. Mudou de cidade. Não voltou para a TV. Começou a trabalhar com uma ONG de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Usava a própria história para dar força para outras. Virou palestrante, escritora, ativista. Ela e Marcelo se falaram algumas vezes nos meses seguintes. Telefonemas curtos.
checagens de como cada um estava. Ela sempre agradecia. Ele sempre dizia que não precisava. Na última conversa que tiveram, 6 meses depois, ela contou que tinha conhecido alguém, um cara comum, professor, gentil, que a tratava como pessoa, não como troféu. Marcelo ficou genuinamente feliz por ela. E você? Ela perguntou. Eu continuo no táxi. Mesmas ruas, mesmo trânsito. Mas não é o mesmo Marcelo, ele pensou. Não, não é, porque era verdade. Ele tinha mudado, não por fora, mas por dentro. Tinha aprendido que às vezes a coisa certa não é a mais segura. Que às vezes ajudar alguém significa se arriscar. Que às vezes vale a pena. E que no final, a única coisa que realmente importa é poder se olhar no espelho e reconhecer quem está do outro lado. 1 ano depois, Marcelo estava dirigindo numa noite de sexta, chovendo fino, trânsito lento na Paulista. Ele parou num sinal quando viu alguém correndo na calçada. Uma mulher jovem, assustada, olhando para trás. Ela bateu na janela do táxi. Marcelo abriu. Ela entrou. Por favor, meu namorado, ele tá me seguindo. Ele não pode me achar. Marcelo olhou pelo retrovisor. Viu um homem na calçada, procurando, violento, perigoso. Olhou de novo para a mulher. Viu o medo. Viu o desespero. Viu Paola 1 ano atrás. Para onde você quer ir? Não sei, longe, só longe. Marcelo pensou por um segundo. Pensou na filha. Pensou na vida tranquila. Pensou em todos os motivos para dizer não. E então pensou em quem ele queria ser. E arrancou. Porque algumas coisas não mudam. O trânsito, a cidade, a injustiça. Mas algumas coisas mudam. As pessoas, as escolhas, a coragem de fazer a diferença mesmo quando é mais fácil não fazer. E Marcelo tinha aprendido que cada corrida pode ser só uma corrida. Ou pode ser a chance de salvar uma vida. De mudar um destino. De ser, por algumas horas, o herói que alguém precisa. Ele dirigiu pela madrugada. Levou a mulher para um abrigo. Esperou ela entrar em segurança. Não cobrou. Nunca cobrava. Voltou para o táxi. E continuou. Sempre continuou. Porque era isso que ele fazia. Era isso que ele era. Um taxista comum. Num carro comum. Numa cidade gigante. Fazendo a única coisa que importava. O certo. A história de Paola saiu nos jornais. A história de Marcelo também. Mas tem milhares de histórias que não saem. Milhares de mulheres fugindo. Milhares de homens violentos. Milhares de pessoas precisando de ajuda. E a pergunta é, quando chegar a sua vez de escolher, o que você vai fazer? Se você já passou por algo parecido, deixa nos comentários. Se conhece alguém que precisa de ajuda, compartilha esse vídeo. Às vezes, uma história é só uma história. Mas às vezes, ela é o empurrão que alguém precisa para tomar coragem e sair. E se você gostou dessa história real, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Tem muito mais por aí. Histórias reais. De gente real. Que acontecem todos os dias. Enquanto a gente passa dirigindo. Sem perceber. Sem ajudar. Mas a gente pode mudar isso. Uma corrida de cada vez. Uma escolha de cada vez. Uma vida de cada vez. Obrigado por assistir. E lembra, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é simplesmente não desistir de alguém que todo mundo já desistiu.